Muitíssimo boa tarde. Segunda-feira começamos mais um Vem com a Gente. O nosso programa é ao vivo. Muito obrigada pela sua audiência, pelo seu carinho. O tempo deu uma amenizada. Hoje tá começando aquele climinha gostoso, hein? Mas olha só, você pode participar do nosso programa, você pode entrar aí através do nosso QR Code, é ao vivo, você pode falar, mandar sua mensagem. Como que eu faço, Gardene? É muito simples. É só você apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na telinha e você já vai estar conectado com a gente. Pode mandar sua mensagem, mandar sua foto, participar aqui do nosso programa que é feito com muito carinho para você. Olha só, nós temos boas notícias, graças a Deus. O nosso Papa amado, nosso Papa Francisco, fez ontem a primeira aparição pública em mais de 5 semanas de internação. Olha as imagens do Papa, ele acenando de uma varanda do Hospital Agostino Gemelli, em Roma, antes da alta. O sumo pontífice saiu depois da unidade hospitalar em direção ao Vaticano, sendo acompanhado por vários carros da polícia. Quem atualiza as últimas notícias pra gente é a nossa Robertinha Camargo, que está em algum ponto aí do Rio de Janeiro, na praia de Botafogo, é isso? Gardene, eu não estou em Roma, né? Gostaria, mas enfim, estamos no Rio de Janeiro. Boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Finalmente, então, o Papa teve alta. Essa alta que era esperada aí há mais de um mês que ele estava internado. O Papa tem 88 anos, estava com dificuldades respiratórias. E o Vaticano divulgou, inclusive, que nesse período ele teve duas situações que foram muito críticas para ele, que ele ficou ali entre a vida e a morte. Mas, felizmente, ele está bem, né? Está de volta ao Vaticano. E aí, ontem ele fez essa aparição, foi ali na sacada do hospital. E ali naquela varanda, ele tentou ali falar com os fiéis, mas para mostrar, né, que ele estava bem. Inclusive, ele reconheceu uma das fiéis que estava levando flores diariamente para ele. Todo dia essa mulher levava flores amarelas para ele. Então, ele recebeu essas flores também, agradeceu. O Vaticano afirmou que ele precisa fazer uma fisioterapia para voltar a falar normalmente, está com dificuldade na fala, mas a questão respiratória está muito melhor, então agora ele se recupera. O Papa aí que ficou mais de um mês internado, preocupando todo mundo, mas realmente agora então ele está muito melhor. Essas são as boas notícias vindas de Roma e eu, que estou aqui do Rio de Janeiro, estou trazendo para vocês também, viu, Gardene? Muito obrigada, meu amor. Como é que está o clima por aí? Me fala. Hoje então, o Rio de Janeiro está nublado, né? Deu uma amenizada. Agora está fresquinho. Vamos falar assim, vamos falar da previsão, tá, Gardene? Agora está fresquinho, o tempo está estável nesse momento, mas segundo o Alerta Rio, a máxima para hoje é de 36 graus. Então, assim, na teoria, continua quente, né? Porque a máxima de 36 continua calor. Para amanhã também essa máxima chega a 35 graus, ainda de acordo com o Alerta Rio. Hoje o céu fica nublado, parcialmente nublado, e aí tem previsão de pancadas de chuva, mas de forma isolada, em pontos isolados da cidade, agora à tarde e também à noite. Essa mesma previsão se repete para amanhã, ou seja, o tempo fechou, refrescou um pouco, mas continua quente, né? Continua meio abafado, né? Tá aquele mormaço que a gente conhece, né? Assim, tá melhor do que tava, né, Gardene? No final de semana muito quente, muito calor, muito sol no Rio de Janeiro, mas agora então deu aquela refrescada de leve, mas tem que deixar o guarda-chuva na bolsa. Afinal, tem previsão de pancadas de chuva tanto hoje quanto amanhã, segundo o Alerta Rio, viu, Gardene? Eu só sei de uma coisa, viu, Robertinha? Quando o tempo dá aquela nublada lá fora, aqui nos estúdios, né? O sol vai embora, aqui nos estúdios fica geladinho. Então eu já estou bem confortável aqui, torcendo, porque eu sou uma das que mais torce para que o nosso clima, gente, é bom o sol, é bom o verão, mas calor demais ninguém merece, né? Um beijo, meu amor. Não, tava muito quente, né? Tava muito quente. Agora deu uma refrescada, tá melhor. Valeu, beijo. Um beijo, meu amor. É isso. E olha só, a gente vai seguir em oração pela recuperação total do nosso Papa, né? Esse homem maravilhoso que nos deixa tantos ensinamentos daquilo que de fato deveria ser feito. Como o Cristo nos ensinou a amar uns aos outros, viu? Agora, falando de uns, de outros, de tantas histórias maravilhosas. Toda segunda-feira aqui no programa é dia de pessoas incríveis, que é um quadro que eu particularmente tenho o maior carinho, assim. Eu assisti a um filme e eu fiquei pensando, quer dizer, assisti já várias vezes. E uma das vezes eu fiquei pensando, é verdade,
todo ser humano, e principalmente aqueles que dedicam parte da sua vida, mesmo com tantas atribuições, para cuidar de outras pessoas, eles merecem ser aplaudidos, né, de pé. E hoje eu trago uma história de devoção e fé. A história de um homem que, agraciado por um milagre, fundou a Associação Arquidiocesana Tarde com Maria, que há quase 40 anos vem transformando a vida de milhares de pessoas. Eu estou falando de Bertaldo Soares. Esperar em Deus não é aguardar. Esperar em Deus é a certeza de que aquilo, pela fé, se realizará. Bertaldo Souza Soares nasceu no Rio de Janeiro e na adolescência travou uma luta silenciosa contra uma doença misteriosa. Dona Maria José, a mãe de Bertaldo, rezava o terço todos os dias, pedindo a Nossa Senhora que curasse seu filho. Um dia, ela encontrou uma freira que sugeriu que o levasse à igreja de Nossa Senhora de Copacabana, onde o Frei Inocêncio rezaria por ele. Foi após essa oração que sua saúde começou a melhorar. Agradecido pela cura, aos 18 anos, Bertaldo decidiu criar um evento de fé em gratidão a Nossa Senhora, o que resultou na criação da Tarde com Maria. O evento se repetiu nos anos seguintes e foi crescendo, ao ponto de se tornar uma celebração paroquial oficializada pela Arquidiocese do Rio de Janeiro, realizada no segundo sábado de maio, antes do Dia das Mães. Quando a Tarde com Maria completou 20 anos, ele e sua esposa Kênia viajaram para Fátima para agradecer as vitórias. Lá, Bertaldo sentiu o chamado para construir uma réplica da Capela de Fátima no Rio de Janeiro. E assim nasceu o santuário que mais tarde, durante a pandemia, ganhou uma cozinha industrial, o projeto Pão de Fátima, que produz e distribui pães, quentinhas e cestas básicas para os mais necessitados. Bertaldo é um homem de fé e ação, cuja dedicação ao próximo transformou e transforma a vida de centenas de pessoas. Sua história é uma verdadeira inspiração de como, com fé e compromisso, é possível criar um legado de amor e solidariedade que toca a vida de todos ao redor. E ele é, sem dúvida, uma pessoa incrível. A obediência sobrenatural é olhar além, é olhar para aquela pessoa e dizer, tem jeito. Olha aqui, segunda dia de chorar. Eu não poderia. Ele estava tão preocupado, me ligando. Gardênia, a gente vai falar sobre o quê? Porque a gente tem tentado esconder, gente, para que eles venham aqui escondeu. Sem saber. Porque eu sei que você não gosta de falar sobre você. Você gosta de falar sobre Nossa Senhora e os feitos que, através da sua fé, a Nossa Senhora, Deus, você consegue ajudar milhares e milhares de pessoas junto à sua esposa maravilhosa, que eu quero mandar um beijo para a Kênia. Mas não tem como ter um quadro desses e não lembrar da sua história, que eu conheci antes um pouquinho da pandemia. Inclusive, na pandemia, eu estive lá na capela, tive acesso à padaria, tive acesso a vídeos de pessoas que a gente recebia comendo, né, coisas que não deveriam pela fome. Através disso, com a sua ajuda, com a ajuda dela, olha só, gente, uma panificadora funcionando, distribuindo pães, distribuindo quentinhas. Você conseguiu, através dessa ação e dessa fé tão grande, amenizar a fome de tanta gente. Não tem como não te homenagear, Bertaldo. Mas isso não estava combinado, tá? Não estava combinado, mas todo mundo vai conhecer. Eu pensei que era sobre Nossa Senhora. Pois é, mas a gente vai falar sobre Nossa Senhora. Eu agradeço muito, de todo o coração. Para mim é uma honra vir aqui, Gardênia, estar aqui com você. Você sabe da admiração que eu tenho por você. Para mim, você é a nossa Hebe Morena. Ai, meu Deus. Não é? Então, assim, a Hebe Camargo nos deixou, mas deixou uma representante aqui
não é? Até com sofá, assim, né? Então, eu fico... Olha, gente, ele tá falando isso, ele era muito amigo de Hebe. Olha, a Hebe na capela, com o Cláudio. A gente viajou junto, o Cláudio também, outra perda incrível na pandemia. Foi na pandemia, né? O Cláudio, assim, a Heleninha tá ali ainda, graças a Deus. Então, mas que emoção ver tudo isso, viu? Essas Inclusive, aquela Nossa Senhora que nós vimos, é a sua Nossa Senhora peregrina? Então, Você esteve em Fátima com Hebe para... Sim, para trazer a imagem que está hoje no santuário. Sim. Né? A gente foi buscar a imagem principal, a imagem que está colocada no pedestal, onde simboliza, como em Fátima, o local da aparição de Nossa Senhora. Mas eu tinha uma peregrina minha, particular, que eu dei a Hebe, e que estava com ela, que estava na capelinha da casa de Hebe, para ela poder rezar o terço dela e, enfim, levar adiante toda a luta que ela teve, né? Inclusive no carro que eu adquiri da Hebe, tem uma Nossa Senhora de Fátima coladinha lá. Ela é muito devota. Ela era muito devota. Nós temos imagens da Hebe falando, é isso, Tininha? Eu acho que é preciso você ter fé para levar uma vida melhor, para realizar seus sonhos. Com fé tudo fica mais fácil. O Rio merece essa capela da Nossa Senhora de Fátima. Feliz com a devoção das pessoas. Saudade dela aí. Não é? Mas que bom estar aqui e a gente poder rever tudo isso, né? Agora fala desse milagre, né? Sobre... no início lá, essa relação de amor e fé que você tem por Nossa Senhora. Então, o que aconteceu comigo é que quando eu era jovem, né? Já fui jovem um dia, né? Mas você ainda é muito jovem. Não, e aí eu comecei a ficar doente. Começar a ficar trancado dentro do quarto, até que um dia eu tive uma crise lá mesmo, assim, me debatendo e pronto, dali eu fiquei 2 anos dentro do quarto. Ia do banheiro para o quarto, do quarto para o banheiro, não saía de casa, não fazia nada. Estudava absolutamente nada. Até que eu fui assim a uns 10 médicos, os meus exames todos diziam que eu não tinha nada. Mas o sujeito não tinha nada, mas não saía dentro de casa. Não conseguia, era muito deprimido, muito abalado. E o que eu acho hoje, décadas depois, né? Era a minha ausência em Deus, não era a ausência de Deus em mim. Bertaldo, por algum motivo, se afastou na sua juventude ou não aprofundou tanto como deveria na sua juventude. Então, um belo dia que colapsou. E minha mãe rezava o terço e pedia a Nossa Senhora que desse um jeito na minha vida, seja ele qual for o jeito. Uma freira que nós conhecemos num consultório médico, ela passou a sonhar comigo. Sonhava, queria saber como é que eu estava, o que tinha acontecido na minha vida, já que ela tinha me encontrado lá numa consulta médica. E aí ela conseguiu meu telefone, me ligou e disse, olha, eu quero te pedir um favor. Você vai à igreja Nossa Senhora de Copacabana, que por acaso era minha igreja, a 2 quadras da minha casa, a igreja que eu ia, a igreja que eu fiz a primeira comunhão. Ela disse, olha, você vai à igreja de Copacabana, lá tem um padre, e eu quero que esse padre reze por você. Aí eu fui, e aí o bonito disso é que começa a construção do carisma. Eu fui a essa igreja numa terça-feira e estava tudo fechado. Eu consegui uma entradinha pela lateral, entrei, fui lá para a Capela do Santíssimo, fiquei lá rezando do jeito que eu sabia, e daí eu voltei na quarta-feira. Na quarta-feira eu me confessei, na quarta-feira ele rezou por mim, e aí ele me disse, olha, você pode voltar mais tarde um pouco para a hora da missa? Eu falei, posso. Aí eu voltei na hora da missa e ele me disse, olha, você vai ajudar a missa hoje. E ele me explicou como é que faziam as coisas ali, como é que ele queria. E quando eu acabei de ajudar a fazer o ofertório, ele falou, agora você se ajoelha. Em plena missa. Eu me ajoelhei, aí ele impôs as mãos na minha cabeça, ficou uns 2, 3 minutos rezando. E todo mundo olhando, eu olhando também, não sabendo porque que o padre estava rezando para mim na hora da missa, na hora do ofertório. Aí eu levantei, voltei no dia seguinte, voltei no dia seguinte, voltei no dia seguinte, voltei no dia seguinte, e eu fiquei com ele 10 anos trabalhando. E foi curado. E curado. E eu nunca na minha vida eu vi, nesses, 40 anos,
Eu nunca vi um padre, na hora do ofertório, mandar o acólito se ajoelhar e impor as mãos na cabeça dele e rezar. Eu nunca vi, em todas as missas que eu fui na minha vida, em todos os lugares que eu fui, e nas missas diárias que eu já fui, que eu vou, enfim, eu nunca vi esse ato se repetir. É um milagre. É um milagre. Que a freira sonhava. Pois é. E ela a partir sabia dali, que ia acontecer. Um tempo depois, eu falei assim, eu preciso agradecer a Nossa Senhora, né? Eu vou agradecer, eu vou rezar o texto com as pessoas. Pode ter gente na mesma situação que eu, precisando se confessar, porque aí que está. Nós falamos muito de oração, de cura, ou oração de libertação. Mas a verdadeira oração de libertação é a confissão, porque é o perdão dos pecados que o Senhor faz. Então, é a confissão, é a verdadeira oração que nos liberta do mal. Daí, eu me confessei, eu comunguei, rezei o texto. Falei, bem, vou fazer isso então com as pessoas, né? Vou ver se eu posso fazer isso. Pedi ao meu pároco, ao Monsenhor Abílio, que já é falecido, disse, olha, eu queria fazer um evento, só que ali do lado de fora, na praça, em frente à igreja, não dentro da igreja, do lado de fora, porque pode ter muita gente do lado de fora que está precisando. E daí, naquela tarde, no finalzinho da tarde, ali, como você... Aí essa imagem. Exatamente. Nossa Senhora, tá vendo que ela está com a capa? Aham. Ô, Gardênia, às 3 horas da tarde, eu estava sentado no palco com uma chuva torrencial. E eu dizia, Senhor, não tem outro dia. Não tem outro dia. Eu não tenho dinheiro. Eu estampei as camisas. Minha mãe me deu dinheiro para comprar 200 camisas. Eu comprei, eu estampei, eu vendi. Você está ali. Eu estou ali, do lado esquerdo, ali. E aí eu não tenho outro dia para fazer, essa chuva tem que parar. E daí a chuva parou, a TV Brasil gravou essas imagens, Nossa Senhora está com a capinha de chuva e começa com o coração imaculado de Maria. Olha que coisa! Lindo. Começa com o coração imaculado de Maria. E aí o que o Bertaldo fez? Olha, eu agradeci. Nossa Senhora, muito obrigado, está agradecido. Só que não, né? Nossa Senhora... vai me contar daqui a pouco, preciso chamar intervalo. Vocês já viram que hoje nós temos histórias aqui no nosso Vem Com a Gente, emocionantes. Eu vou para um rápido intervalo, eu volto já, não sai daí. Fiquem ligados, a Escola Firjan SESI está com oferta de cursos gratuitos para alunos do ensino fundamental, com inclusão de reforço de português e matemática, além de aulas de inglês, espanhol e xadrez. Os cursos são voltados para os estudantes do 7º ao 9º ano do ensino fundamental em situação de vulnerabilidade. E as inscrições podem ser feitas presencialmente até o dia 29 de março, no endereço que aparece na tela. Não percam!
Deixa eu voltar de viagem. Voltamos, é ao vivo, você pode participar, é só apontar a câmera do seu celular para o nosso QR Code, pode falar, pode nos contar a sua história. Inclusive é o seguinte, você pode indicar para a gente uma pessoa incrível, uma dessas pessoas que são a diferença na vida de tantas outras pessoas, essas pessoas que têm o feito, que da sua história abençoam a história de tantas outras pessoas. Pode enviar para a gente, tá? Inclusive tem uma mensagem do Carlos que diz o seguinte: 3 coisas que todo ser humano deve carregar para o resto da vida: a fé, a esperança e o amor. É verdade, Carlos. Exatamente. É isso. E eu continuo aqui como advogado, mas um homem de fé, né, de amor pelo próximo, Bertaldo Soares, que é a nossa pessoa incrível de hoje. Ele falou, vai falar sobre o quê? Vai falar sobre a capela? Ninguém dava informação Ninguém nenhuma, deu, gente. é verdade. Eu não atendi o telefone ontem. Verdade. Porque eu ia falar o quê? Primeira pessoa conseguiu me enganar. Pois, olha, também para mim... Ninguém conseguia se esconder, não. E ela não conseguia arrancar nenhum ar. Eu falei, então... Olha, gente, vocês estão vendo imagens... 14 anos que o santuário está completando. É uma réplica da Capela das Aparições de Fátima. Eu já estive em Fátima. É impressionante, assim, né? É igualzinha, né? Inclusive, você falou que o material que tem dentro da capela, quando eu estive lá, você fez questão que fosse o mesmo tipo, o mesmo material que colocou, que tem na Capela de Fátima. E tudo isso veio depois que ele foi curado milagrosamente de uma doença, uma possível depressão muito forte. Eu acho que era uma doença espiritual grave. Ou uma doença espiritual. Quando o homem se afasta de Deus, ele fica doente. Pois é. Esse é o problema. E aí o que acontece? É a única capela autorizada pelo Vaticano, é isso? Em todo mundo? Como é que é essa história? Lembra que eu fiz a tarde com o marido e disse, Nossa Senhora, muito obrigado, agradecia. Sim. Né? Muito bem, achei que não ia fazer o segundo, nem o terceiro, nem nada. Olha, você com João Paulo II, gente. Agora com o Papa Francisco. Com o Papa Ali foi muito interessante. Olha o sorriso do Papa, gente. Ali foi muito interessante porque o Papa, nós levamos para ele um álbum de fotografias. E aí eu pensei que o Papa ia fazer assim, né? Obrigado, já vi. Não, ele pediu óculos, trouxeram óculos. Ele calmamente olhou página por página. E não pense que ele estava no Vaticano, ele estava aqui no Rio, na jornada, a comitiva inteira para ele poder sair, que ele tinha que sair, né? Para ir para os locais, e o pessoal esperando ele ver no Rabo da Tarde com Maria. Uma por uma, foto por foto. Foi muito, muito legal. Aquele sorriso foi que eu disse a ele, Santo Padre, a gente faz adoração pelo Senhor, adoração Santíssima e reza pelo Senhor, às quintas-feiras. Aí ele disse, mas por que só às quintas-feiras? Eu fiz de oração todo dia e começou a rir. Aí eu disse a ele, olha, a gente vai construir uma capela para ter adoração todos os dias pelo Senhor. E de fato construímos a capela e tem 14 horas de adoração por dia. A gente está numa escala para chegar às 24 horas de oração por dia, de adoração pelo Papa. É isso, gente, pedir, né, para que esse homem tenha muita saúde. Agora, eu quero saber dessa história dos pães, porque você distribui hoje começou cerca de 10 mil pães por dia. Isso. Você também no início colocava a mão na massa, Bertaldo? Então, a gente colocava porque, assim, o pão hoje ele não é feito ali. Uma delícia, viu, gente? O pão ele é fabricado e ele vem congelado, mas ele tem que descongelar, Sim. Ele tem que fermentar, ele tem que cozinhar, ele tem que esfriar, embalar e entregar. Então, no início, bem no iniciozinho, a gente ali nos primeiros dias que a gente montou essa padaria, eu ia com a Kênia, com as crianças, e como a gente não tinha quem fizesse, a gente ia enchendo as fermentadeiras para no outro dia de manhã chegar o padeiro e ele conseguir assar o pão, né? Nós chegamos a fazer 16 mil pães por dia. Hoje, pós-pandemia, nós ainda fazemos 5 mil pães por dia. E nós já fizemos 12 milhões de pães para distribuir. Eu sei disso. É 12 milhões de pães. Olha, gente, eu estive lá.
Estive algumas vezes, inclusive teve uma tarde que eu comi o pão quentinho, você com Muito o bom. maior carinho. Inclusive as quentinhas também, né? Você dividia comigo, Gardênia, muita gente não tem condições de vir buscar. Você tinha um carro que entregava. Hoje a gente atende, Gardênia, a umas 70 instituições. Então essas instituições, elas recebem o nosso pão ou elas recebem algum tipo de insumo, seja arroz, feijão, açúcar, batata, legume, enfim, carne, seja lá o que for, e elas já fazem, essas instituições que têm cozinha, elas cozinham lá para a comida chegar mais rápido. Antigamente nós fazíamos 1000 pratos de comida por dia no santuário e nós distribuíamos com essas instituições. Agora não, agora a gente dá o insumo, elas fazem para ir mais rápido. Porque a pessoa não pode ficar esperando até 3 horas da tarde para poder comer. Sim, para almoçar, para agilizar, não tem condição. E como a gente conseguiu fazer isso, então isso melhorou. O Inter nos ajudou muito tempo, ainda tem nos ajudado, outros supermercados também, que eles recolhem os alimentos e mandam para a gente poder fazer. Agora, a caridade tem um preço. Eu distribuí 12 milhões de pães, mas alguém tem que ajudar a pagar 12 milhões de pães. Inclusive estão perguntando, Bertaldo, como que faz para acompanhar, né, para ajudar, para acompanhar o seu trabalho. Tem gente que está querendo ir rezar o texto na tarde com Maria, quer saber se é todos os dias o horário. Gente, olha só, todos os dias, de domingo a domingo. Lembra que eu falei que quando eu cheguei na igreja de Copacabana começa a se montar o carisma? Então eu cheguei lá, a igreja aquele dia estava fechada, que era folga. O santuário não fecha. Então se montou o carisma por isso, né? Então depois as 24 horas abertas. Só empurrar a porta que não tem nem tranca. Ele vai, no máximo se passar uma correntinha, alguma coisa, chama e vai poder entrar e rezar. Então quem quer rezar vai poder rezar. Hoje o santuário tem confissão de domingo a domingo, mais de 12 horas por dia. Se tornou hoje, graças a Deus, e pela ação de muita gente, dos padres, enfim, que estão nos ajudando sempre, Dom Antônio, que é o reitor, a igreja que mais confessa na cidade do Rio de Janeiro. Olha lá, nosso governador, a nossa primeira-dama. Também o governador foi lá. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Para que tudo isso aconteça, você tem a sua parceira também, que é a Kênia, Sim. que está ali constantemente com você. Só acontece porque ela está na lá. luta diária, né? Sim. A gente, inclusive, tem um vídeo para dar uma olhada. Vamos ver? Vamos ver. Oi, meu amor, eu estou muito feliz de você estar participando aí desse programa incrível. E eu quero que todo mundo saiba que você é um excelente marido, um excelente pai, um excelente filho, é um ótimo empresário, é um homem que sempre quer fazer a vontade de Deus em sua vida, quer colocar a vontade de Deus em prática e também se preocupa com o próximo. Sempre quer ajudar as pessoas que estão mais necessitadas. Seja com o pão de Fátima, com as cestas básicas distribuídas e os pães, agora com o centro médico que você está aí tão empenhado construindo. Quero dizer que eu tenho muito orgulho de você e que sou muito feliz ao seu lado. Olha, se esses primeiros 25 anos que a gente está juntos estão assim maravilhosos, imagina os próximos 25. Te amo. Jesus! Olha, Kênia, olha, a Kênia conseguiu. Você fala, ninguém Gente, conseguiu. por isso que ela falou que não vinha. Ela falou, eu tenho tanta coisa para fazer, ela já sabia de tudo. E os filhos maravilhosos, mais 25 anos. Sim, 25 anos, amei, Kênia, sim, 25 anos vocês fizeram tanto. É verdade. Vocês imaginam os próximos 25. Não, mas e olha o que vocês fizeram também. Temos, Tininha? Olha, vamos lá, temos. Agradecer muito pela herança que eu recebi de você, né? Que, obviamente, eu não estou falando de dinheiro, de casa, de carro, nem de nada assim, né? Mas de um negócio que realmente não tem valor, né? Que é a herança da fé e do exemplo. Por isso eu gostaria de te agradecer muito no dia de hoje e eu rezo para que eu também possa um dia, tendo a minha família, né, passar essa herança também para os meus filhos. Um beijo, pai. Oi, pai. A gente queria te agradecer por tudo que você faz por nós e pela nossa família e dizer que você é um pai incrível e uma inspiração pra gente. Nós sabemos o quanto você se esforça ajudando milhares de pessoas com todo o seu carinho e amor. Sua entrega e seu esforço são algo muito admirável. Nós te amamos muito. Maria Laura, Maria Antônia e Rafael. Gente, que filhos bonitos, hein? Gente, eu tô assim...
Quer um tempinho? Só você não poder fazer um negócio desse. Quer um tempinho? Não, Deixa eu tá dar um bom. recado para você Dá um respirar. recado. Bebe uma aguinha, respira que eu quero saber de tudo isso. Olha, meu amor, se você estiver assistindo pela primeira vez, todas as segundas-feiras a gente precisa respirar aqui no programa, porque é isso. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acredita em amor à primeira vista? Pois é. Em Saquarema, você se apaixona várias vezes pelas praias, pelas trilhas, pela gastronomia e, claro, pelo povo acolhedor da cidade. Quer descansar na areia com a família? Itaúna é o lugar certo. Agora, se você é fã de aventura, as ondas são espetáculo à parte, viu, gente? Dá até vontade, sabe, de aprender a surfar. Agora, se você é daqueles que fica na dúvida entre praia e serra, eu sou uma dessas, eu fico meio na dúvida. Em Saquarema você não precisa escolher, não. Dá para fazer tudo no mesmo dia. Por exemplo, as trilhas na Serra do Roncador são maravilhosas, né? São um show à parte, perfeitas também para quem ama a natureza e sossego. Mas Saquarema é muito mais, gente. Olha só, a cidade é incrível, as pessoas são acolhedoras e o clima é gostoso, viu? E é tão gostoso que você se sente em casa. Cada canto tem um charme diferente, pronto para te conquistar. Então fica a dica, se você ainda não conhece, visite Saquarema e veja com os seus próprios olhos, tá? Porque eu te garanto uma coisa, vai ser amor à primeira, à segunda, à terceira vista. Eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouco o nosso convidado de hoje, Bertaldo Soares, que já está ali respirando, vai continuar essa história. Não sai daí. Esperar em Deus não é assim, vai acontecer. Não é isso. Esperar em Deus é a certeza de que aquilo, pela fé, se realizará. É olhar no sobrenatural. É a obediência sobrenatural. Obediência natural todos nós temos. É olhar além. É olhar para aquela pessoa e dizer, tem jeito. Pode confessar, pode mudar. Voltamos e olha só, o nosso programa é ao vivo, a gente está aqui conversando com o Bertaldo Soares, ele... Acabei de tomar água com açúcar já. O pessoal todo conseguiu... Não sabia, de né? nada, de nada. Mas você merece. Absolutamente. E olha só, a gente daqui a pouco vai falar também do Centro Médico. Isso. Do Santuário. Mas eu vou aproveitar antes e fazer um alerta aqui, porque hoje é o Dia Mundial de
de combate à tuberculose, né, que é hoje, né, dia 24 de março. A tuberculose, gente, é uma das doenças infecciosas mais mortais do mundo. E a gente vai ouvir agora o pneumologista, o Dr. Renato Calil, que mandou um vídeo para a gente falando sobre o assunto. Vamos ver. A tuberculose pulmonar é uma doença infecciosa e transmissível causada por uma bactéria chamada Mycobacterium tuberculosis ou bacilo de Koch. Ela é transmitida através da liberação de aerosol contendo o bacilo, através da tosse, do espirro, ou até mesmo da própria respiração de uma pessoa que esteja com uma doença em atividade. Quais são os principais sintomas da tuberculose? São emagrecimento, perda do apetite, queda do estado geral, astenia, né? A pessoa pode ter uma febre, que é uma febre baixa, geralmente na parte da tarde, chamada de febre vespertina. Você também pode ter sudorese noturna, ou seja, você transpira de chegar, às vezes a roupa de cama ficar toda molhada, encharcada de suor. Pode ter também tosse, essa tosse pode ter secreção ou não, e em situações, é uma tosse crônica, em situações avançadas pode ocasionar até liberação de eliminação de sangue. O tratamento se faz com antibióticos e dura em média aproximadamente 6 meses, no mínimo 6 meses, tá? Não devendo abandonar o tratamento em momento algum ou parar de usar pelo risco de desenvolver resistência ao uso dos antibióticos aí. Com relação à prevenção, ela começa desde a infância com a vacinação da BCG, que é uma vacina que previne apenas as formas graves da tuberculose. Também evitar ambientes fechados, aglomerações, manter um ambiente de contato com circulação de ar, janelas abertas para circular o ar. A pessoa que tiver risco de estar contaminada, colocar as mãos, ou tiver sintoma respiratório, colocar as mãos em torno da boca para evitar, quando for espirrar ou tossir, para evitar que se disperse partículas de aerosol pelo ar. Um abraço a todos e obrigado. É isso, muito obrigada, doutor Renato Calil. Falando, né, sobre o dia de hoje, você agora, além da distribuição de alimentos, além de todo o trabalho, né, que vocês fazem no santuário, agora tem um centro médico para atender. Então, Bertaldo do céu, até 30 mil pessoas por ano. Isso para começar, né? Porque ninguém que vai chegar lá vai ser mandado embora. A gente vai tentar se desdobrar. O que aconteceu? O Pão de Fátima, ele foi a porta de entrada. Eu entrei na casa das pessoas. Então eu comecei a descobrir histórias que eu não sabia que elas existiam na cidade do Rio de Janeiro. Por exemplo, uma senhora que ela tinha uma hérnia que parecia que ela estava grávida de gêmeos. Por que aquela senhora deixou aquilo chegar daquele jeito? Porque ela foi a primeira vez, não conseguiu, foi a segunda, não conseguiu, aquele troço foi crescendo, foi crescendo. A preocupação daquela senhora era apenas e tão somente se ela ia ter um prato de comida para comer. Ela já não tinha mais possibilidade de trabalhar, de fazer nada. E a gente conseguiu operar essa senhora. E aí a gente sempre ficava naquela, porque a gente tem que fazer alguma coisa, né? Atender as pessoas de algum jeito, internar, fazer isso, fazer aquilo, até que surgiu a ideia do centro médico. E na ideia do centro médico era fazer um consultório, né? Acabou, pela graça de Deus e de uns amigos, enfim, que entenderam essa necessidade, fazer um centro médico de 500 metros quadrados, de 8 ambulatórios, de uma fisioterapia, de um centro de assistência social, enfim, que virou um negócio gigantesco. E agora a gente, no domingo, a gente vai receber a bênção, o reitor do Santuário de Fátima vem de Portugal para colocar a imagem do Francisco e da Jacinta. Então o centro médico é dedicado à Jacinta e ao Francisco. Mas a Jacinta de um modo especial, porque a Jacinta morre sozinha num hospital em Lisboa. Então a Jacinta, junto com seu irmão, são os grandes, enfim, assim, padroeiros daquele centro médico. Ela morre sozinha no hospital, porque a mãe estava cheia de filho doente também em Fátima. E ela tinha uma coisa aberta, saindo pus, com muita dor, mas Nossa Senhora foi buscá-la e agora a gente tem esse centro médico. E aí, como todo trabalho social, né, que você fala pra gente, você constrói o tempo inteiro, você vai vendo as necessidades das pessoas, isso mexe com você e você vai tentando ali, lutando todos os dias, enfim. Eu quero saber o que você mais
né, quer que aconteça, quer construir. Agora você está no centro médico, a gente sabe que você também precisa de ajuda, porque é muita coisa, é muita gente para atender, é muita despesa, né? Porque assim, a caridade ela só é gratuita para quem recebe, né? Nós temos médicos, enfermeiros, segurança, luz, os insumos todos, a luva, as coisas para desinfetar, limpeza, enfim, absolutamente tudo isso é pago. Imagina, cada consultório tem ar-condicionado. Na cidade do Rio de Janeiro não dá para consultar uma pessoa num calor de 60 graus dentro de uma sala. Então a gente precisa de ajuda absolutamente de tudo. Inclusive as 8 macas que eu preciso ainda para inauguração, uma maca legal, decente, né? Bonita, assim, que sirva com robustez, nós não temos ainda. Então vai inaugurar no domingo, vê como é, hein? Nós estamos na segunda. No domingo vai vencer. Mas vai conseguir. E ainda falta a maca. Mas vai conseguir. Vai conseguir. Deixa eu dar um recado e daqui a pouco a gente volta para você deixar sua mensagem, você falar como que as pessoas podem contribuir, podem ajudar, porque o trabalho não para, gente. E aí tem uma pessoa incrível hoje aqui que precisa também de ajuda, tá, gente? Olha só, vamos falar aqui de uma linha que eu sou apaixonada, porque eu não sei vocês, mas eu levo os meus momentos de autocuidado do dia a dia, como, por exemplo, rituais que eu não posso ficar sem, né? Essa coisa de beleza que a gente cuida do cabelo, cuida da pele, é um mimo que a gente se faz, sabe? E para esse mimo de cuidados com os cabelos, tem uma marca assim que eu sou apaixonada e que sempre faz parte desses momentos, que é a Dabelli. Gente, Dabelli tem mais de 10 linhas de tratamento pensadas para atender todas as necessidades dos nossos cabelos. E não para por aí não, viu? Além de tudo, é uma marca vegana, livre de crueldade animal e tem o selo Eu Reciclo, ou seja, que comprova que ela recicla 100% das embalagens. Hoje eu vou falar e vou mostrar para vocês essa linha maravilhosa, que é em homenagem a todas as cacheadas, crespas, onduladas, que é a Dabelli Cachos da Onda. Essa linha é pensada para responder tudo que o seu cabelo precisa, seja para limpar sem agredir, facilitar o desembaraço, nutrir e definir os cachos. E olha só, ela também é super completa, tá? Olha quantos produtos em uma só linha, produtos maravilhosos para serem parte da sua rotina de autocuidado. Para cada curvatura do cabelo. Eu já te aviso o seguinte, que depois que você usar pela primeira vez, é difícil ficar sem, viu? Agora, como que eu faço para ter essa linha, Gardênia? É só você escanear o QR Code que está aí na telinha para conhecer mais e para não sair de casa. Agora, se você quiser sair de casa arrasando, maravilhosa com seus cachos, você vai ter que conhecer essa linha. Você imagina e Dabelli tem o melhor para o seu cabelo. Dado o recado, eu vou para um rápido intervalo, a gente volta já já. Não sai daí. O que você faz com apenas R$1 por dia ou R$30 por mês? Com esse valor, você tem o poder de mudar a vida de alguém que está passando fome. Essa pequena doação pode significar muito para quem precisa e fazer toda a diferença na vida dele, pois sem alimentação, o ser humano não tem força e nem dignidade para encarar os desafios da vida. Faça parte do grupo de doadores do projeto Pão de Fátima. E 500 mil pratos de comida para as comunidades carentes de todo o estado do Rio de Janeiro. Cadastre-se agora, de forma fácil e rápida. Juntos podemos matar a fome de milhares de pessoas.
É o nosso Vem com a Gente. É o seguinte, já está acabando. Que pena. Que pena. Eu ficava a tarde toda. Passa rápido. Eu também, falando das histórias, falando do seu carisma, do seu amor, do santuário, da sua família. Verdade. Né? Mandar um abraço para todos vocês que trabalham, voluntários, pessoas que ajudam, os colaboradores, todos vocês que são diferenciais na vida dessas pessoas aí no Santuário de Fátima. Eu quero deixar o tempo restante para você deixar uma mensagem para a gente. Gardênia, em primeiro lugar, eu agradeço muito a você, a toda a sua equipe de ter me trazido aqui. Eu não sou merecedor de homenagem, a homenagem sempre é à Virgem Maria, a seu filho Jesus. Quero agradecer muito à minha família. Sem a Kênia e sem as crianças, absolutamente nada disso teria acontecido. Não é possível você fazer uma obra de evangelização desse tamanho sem que haja um suporte da sua família, né? E a Kênia não é apenas um suporte, a Kênia é alguém que está ao meu lado, comigo, 24 horas por dia. Então eu quero agradecer muito. Pouca gente sabe o quanto ela sofre. Eu sei porque sou marido e vejo, né? Aos meus filhos também. Acho que a maior herança que a gente pode deixar, como disse o Rafael, é a fé. O restante tudo a traça vai comer. Se eu posso deixar alguma mensagem, se aproxime de Deus, se aproxime da Virgem Maria, de verdade. Mas agarre-se à Virgem Maria, agarre-se ao seu Filho Jesus com todas as forças que você tiver. Seja para o seu relacionamento pessoal, seja no seu casamento, seja no seu trabalho, seja em cada ação que você fizer. Faça diante do Santíssimo. Faça como se o Senhor estivesse aqui e fosse para Ele. Tenha certeza absoluta que mesmo com toda a dificuldade, com todas as contrariedades, as dificuldades da vida, o Senhor sempre terá a palavra final. Sempre. E eu tenho certeza absoluta que nenhum daqueles que buscarem o Senhor serão confundidos ou ficarão jogados. O Senhor sempre nos acolhe, Ele sempre tem um jeito de nos curar. O amor de Deus nos cura. Amém. E eu te agradeço muito. Eu Deus te agradeço demais por dividir essa história com a gente. Inclusive, colocamos aí na tela muita gente pedindo o endereço do santuário para que você possa visitar. Eu tenho certeza que muita gente não conhece ainda. E também o Pix, né, o @tardecomaria.com.br, sem arroba, não é? Não, é com Pix, mesmo? é um e-mail, é pix, tá. @tardecomaria.com.br. Tá bom, é um e-mail, tá. Então, o Pix aí. É o e-mail, Tá. Pix, é que é tão simples, né? Sim. É assim, chama Tarde com Maria. E tem o Pix, então pix@tardecomaria.com.br. Isso, pix@tardecomaria.com.br. Quem puder ajudar. Para quem puder ajudar, você vai estar contribuindo para mudar a vida de muita gente. Verdade. Beijo bem grande. Amanhã eu estou de volta nesse mesmo horário. Fiquem com Kátia Fonseca e o Melhor da Tarde. Beijo, tchau. Tchau.